Vamos agora resolver essa próxima questão aqui, ó. Um soldado, sua sombra e a trajetória do Sol estão em um mesmo plano perpendicular ao solo, onde o soldado se encontra. O soldado está de sentinela em um quartel quando os raios solares formam ângulos de 60 e 30 graus com o solo, respectivamente, no início e no final de sua missão. Nessas condições, pode-se afirmar que a medida da sombra do soldado no final de sua missão é... Vamos analisar o seguinte aqui, ó. Eu tenho o solo, vou desenhar aqui esse nosso solo. Deixa eu colocar de vermelho para você aqui o solo. Aqui, ó, essa linha aqui é o nosso solo aqui. Legal? Ele não forneceu a altura da pessoa, mas a altura da pessoa não varia, né? Não depende do horário. Então, eu vou ter uma altura aqui desse soldado, vou colocar aqui do lado. Tem uma altura bem aqui. Essa altura eu não sei qual é o valor. Posso chamar essa altura de H. Vamos chamar de H para essa altura? Colocar bem aqui, ó, a altura bem aqui, um valor H. Então, fica de olho aí na missão. Então, aqui, o mesmo esquema, tá? A mesma altura bem aqui do soldado que eu batizei por H. Agora, o que acontece? Acontece, vamos pensar bem aqui, ó. Aqui no início era perpendicular, né? Só que vai se movendo o Sol e vai projetando uma sombra. E aí ele fala aqui, olha só, o soldado está de sentinela em um quartel quando os raios solares formam ângulos de 60 e 30 graus com o solo. No início da missão, o ângulo é 60 e no final da missão é 30. O que é que você tem que perceber? Vamos imaginar aqui a caneta, né? Os raios solares eram perpendiculares. Aí o Sol vai se movimentando aqui, aí vai fazendo isso, vai criando abertura. Vai chegar um momento que essa nossa abertura, que é com solo aqui, ó, os ângulos formados com solo aqui, eu tenho duas situações possíveis que ele conta. Uma primeira situação aqui, ó, que você tem um ângulo aqui de 60, e aí você tem que perceber, ó, que ele vai, ó, era assim, era perpendicular, vai afastando, né? Aí você tem aqui o ângulo formado. Aqui era 90, era perpendicular. Então ele vai diminuindo. Chega um momento que é 60 e ele continua, né? Vai continuar e vai chegar um outro momento que eu vou colocar para cá, ó, que esse nosso ângulo aqui, ele já vale o valor aqui que ele fornece de 30. Acontece que você vai ter a sombra projetada aqui. Então eu vou chamar aqui de uma situação 1, posso chamar de S1, bem aqui S2, e aqui, ó, não esqueça que é perpendicular. E aí basta para você gabaritar essa questão, você focar, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, vou falar assim, número 1, e eu tenho aqui um triângulo retângulo aqui, número 2. E aí a gente pode fazer o quê? Porque a gente fica logo preocupado. Mas, prof, não tem a altura da pessoa, mas você pode achar a sombra em função de H, em função da altura. Como? Olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo, em relação a 60, esse cara é um cateto oposto e aqui é um cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, tangente. Então, você vai aqui, ó, tangente de 60 é o cateto oposto. Esse nosso cateto oposto aí, ó, vale H dividido pelo cateto adjacente, que é o S1. Agora você pode muito bem, lembra que você quer achar o valor aqui do S, a sombra, né? Então, o S aqui, você pode fazer o seguinte esquema. S1 será troca de posição, né? Porque, olha só, deixa eu até colocar aqui para você que nós sabemos quanto vale a tangente. Deixa eu colocar logo aqui a nossa tangente. Tangente de 60 vale raiz quadrada de 3. E aí você troca de posição, teorema de Namarra, muda aqui Namarra, vai ficar H dividido por raiz quadrada de 3. Esse aqui é o valor de S1. Legal? Deixa assim, se for necessário eu racionalizo daqui a pouco para você. Vou fazer aqui o S2. S2, mesmo esquema. Cateto oposto, cateto adjacente, tangente. Então, você vai fazer aqui, ó, a tangente
Deixa eu separar aqui para você ficar bem bonitinho aí no seu material. Então, aqui eu vou ter, ó, tangente de 30, que vai ser o cateto oposto, dividido pelo adjacente, que é o S2. Só que nós sabemos quanto essa tangente aqui, ela vale raiz quadrada de 3 dividido por 3, que é H por S2. Dessa maneira, você pode achar o S2 fazendo a multiplicação cruzada, ou se você quiser, em cima aqui, ó, em cima desse S2, vou te contar uma coisa. Faça uma linha vertical e uma linha horizontal. Quem tocou, fica em cima. Aí você tem que S2 é assim, ó. Quem tocou, no caso aqui a raiz, qual é melhor, o 3 e o H. Quem tocou fica em cima, quem não tocou fica embaixo. Chegou aqui, acabou a questão. Porque se você observar bem, olha só o que eu tenho. Eu tenho que S1, vou até colocar de verde, porque veio lá do triângulo, estava com verde, aqui ó, S1 é H por raiz quadrada de 3. O meu S2 é 3 vezes H, olha só, pequeno gafanhoto, olha só a situação que eu tenho aqui, ó. Vou anotar aqui nesse canto para você. Olha o que eu tenho aqui. S2 é 3 que multiplica H por raiz quadrada de 3. Mas, ei, esse cara aqui não é o valor do S1? Você concorda com o prof que esse H por raiz quadrada de 3 é o S1? Sim, professor. Então, eu tenho que a sombra número 2 é 3 vezes o S número 1. A sombra número 1, 3, o triplo da sombra número 1. Dessa maneira, você diz, vamos procurar logo essa alternativa aí para gabaritar, que essa já foi para o caixão, essa questão aí. Vamos lá. Ó, S2 é o triplo de S1, né? Na situação 2 é o triplo da situação número 1. Bem aqui, ó, letra C. O triplo da medida de sua sombra no início da missão. Então, questão aí muito interessante aí. Você mandou bem nessa história aí. Antes de você ir para a próxima questão, eu queria fazer uma revisão para reforçar esses valores aqui. A gente vai precisar aqui no nosso curso aqui, esses valores da tabela, você saber o que é um seno, cosseno. Então, vamos pegar esse cartão aqui para você lembrar alguns detalhes aqui importantes. Primeiro, eu quero que você não esqueça aqui, por gentileza, as relações trigonométricas no triângulo retângulo são: você tem que saber o que é um seno, você tem que saber o que é um cosseno e tem que saber o que é uma tangente. Não esqueça disso. Eu vou desenhar aqui porque é importante você entender que isso é dentro de um triângulo retângulo, porque se não for retângulo, a gente vai ter um triângulo qualquer e aí a gente pensa em lei dos senos e lei dos cossenos, tá bom? Vamos falar isso ainda nessa aula aqui. Então, aqui eu tenho seno, cosseno e a tangente. Então, definição de seno. Deixa eu deixar logo aqui preparado para você gabaritar essas informações aqui, ó. Vamos desenhar aqui um triângulo para você ficar de olho nesse esquema aqui. Eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo, tá bom? Aqui são as relações trigonométricas dentro de um triângulo retângulo. Você não pode esquecer essa paradinha. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. 90, esse símbolo quer dizer isso, que é perpendicular, que é 90. Se eu chamar aqui de A, B e bem aqui C, você não pode esquecer que a gente coloca os nomes assim, ó. Azão, oposto Azinho. Bebezão, bebezinho. Czão, Czinho. Você tem as chamadas relações métricas, que são relações que envolvem as medidas. A principal, que não é uma relação trigonométrica, mas você tem que saber, é o chamado Teorema de Pitágoras, né? Telpite, pelos poderes de Pitágoras. Você tem que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, não esqueça, vou marcar para você aqui, ó. Você tem obrigação de saber o Teorema de Pitágoras. Falando aqui em margem de triângulo retângulo, não esqueça
que esse A bem aqui, que é oposto a 90, que é o maior lado em um triângulo retângulo, esse cara é chamado de hipotenusa. Então, hipotenusa. Esse B e esse C são chamados de catetos. Então, bem aqui eu tenho um cateto, bem aqui eu tenho um outro cateto. Não tem história aqui de cateto oposto, não tem essa história de cateto oposto adjacente, eu não falei em ângulo. Quando eu falar em ângulo, bem aqui, um ângulo bem aqui ou aqui, tá? E esses ângulos são complementares que é a soma dá 90, esse cara e esse. Se eu escolher, por exemplo, aqui um ângulo θ, aí sim começa o lance das relações trigonométricas. Você não pode confundir, você tem que entender. Se eu falei relações trigonométricas, é porque tem que ter lados e ângulos relacionados. E aí que entra a história da definição. O que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente. E olha só, pega a visão aqui. Seno é a divisão do cateto oposto ao ângulo, viu? Cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Não esqueça disso aí. Agora, o meu cosseno, ele vai ser o cateto adjacente, sempre ao ângulo, tá? Ao ângulo em questão, dividido pela hipotenusa. Tá vendo aí? Estou fazendo questão de você fazer uma revisão para você acompanhar essa aula aqui com base, tá? Para você não ter dúvida nessas relações. Tangente, cateto oposto, coloca aí, cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Então, esse aqui você tem que saber. Então, olha lá, estou revisando com vocês aqui. O que é um seno? É a divisão do cateto oposto ao ângulo pela sua hipotenusa. O que é que vai ser o cosseno? Vai ser o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. Quem vai ser a tangente? A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ah, professor, eu escutei falar também que a tangente é seno dividido por cosseno. Então, anota aí, porque está correto. Quando você divide o valor do seno pelo valor do cosseno, você vai ter aqui o que nós chamamos de uma tangente. Agora, eu gostaria também que você revisasse a chamada tabela, tá? Tabelas, os ângulos notáveis. Vamos revisar bem aqui a nossa tabelinha. O professor vai colocar aqui para você rapidola. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Coloquei aqui 3 linhas, deixa eu completar mais para você. Você tem que saber essa tabela, tá bom? Não tem como você fazer várias questões se você não sabe essa tabela. Pode memorizar, cantar musiquinha, fazer as demonstrações, não importa, mas tem que saber. O lance aqui é o seguinte, aqui você vai colocar seno, aqui vai colocar o cosseno e aqui a tangente, viu? Seno, cosseno, tangente. Aqui, deixa eu trocar aqui, você vai colocar os ângulos. Aqui você vai colocar os ângulos 30, 45 e 60. Aqui são chamados ângulos notáveis. Guarda isso no seu coração aí. E o que eu gostaria que você não esquecesse é que seno e cosseno, ambos vão ter denominadores 2. Então, aqui você coloca, ó, aqui embaixo o número 2, aqui também 2, aqui 2. Isso tanto no seno como no cosseno, sempre o número 2 aqui. E o numerador? Aí você faz a sequência. Raiz quadrada de 1, que é evidente que é 1, né? Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. E aqui o cosseno é o contrário. Olha só, moleque. Raiz de 3, raiz de 2 e raiz quadrada de 1. E para descobrir o valor da tangente, você divide seno por cosseno. Tangente é seno por cosseno. Se você dividir aqui, ó, o seno pelo cosseno vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3. Esse por esse vai dar 1 e esse por esse vai dar raiz quadrada de 3.
e dessa maneira você tem os valores aqui dos ângulos notáveis. Então não esqueça, seno, cosseno, tangente, aqui você vai colocar os ângulos 30, 45 e 60. Na hora que você montar seno e cosseno, você vai colocar denominador 2. Tá? Seno e cosseno, o de baixo sempre é o número 2. E o numerador, professor, você vai colocar na sequência raiz de 1, raiz de 2, raiz quadrada de 3. O cosseno é o contrário, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. E dessa maneira você tem aí. E no caso da tangente, basta dividir. Se você divide o seno pelo cosseno, você tem a sua tangente. Então anota isso aqui que vai ser importante no decorrer dessa aula. Você está gostando dessa videoaula? Então não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o seu canal Rapidola. E um detalhe importante, deixa seus comentários aqui embaixo e aquele seu like parceiro. Vamos continuar a nossa aula.